Oi, pessoal, meu nome é Naara. Se você tá aqui, seja bem-vindo a esse canal. Se você gosta de tarô, de reflexões, de espiritualidade, fica por aqui, curte esse vídeo, compartilha com quem você achar que ressoa, que tem a ver essa energia. Comente, e se você quiser uma leitura particular, tanto do tarô como uma leitura de mapa astral, onde nós possamos olhar a fundo a sua energia, o seu momento que precisa ser visto inteiramente. Se você gosta de leituras profundas, me procura lá no meu perfil, tem um link para agendamento, tá? Eu vou começar uma leitura intuitiva com tarô e alguns baralhos. E vamos lá. Se você chegou nesse vídeo, existe uma mensagem para você aqui. Como essa pessoa, esse grupo de pessoas que chegou aqui está? Ó, como esse grupo de pessoas que chegou aqui está. Está passando por uma reformulação na forma de se relacionar e lidar com as suas emoções. Aqui eu vejo energias de transmutação mesmo, assim, de mudança de uma forma de se colocar com o outro, de se enxergar através dessas relações. Talvez você fosse uma pessoa que desse muito poder quando você se relacionava com o outro. Você desse muito poder para o outro definir quem você é, para o outro dissertar sobre a sua vida, sobre suas escolhas, sobre a sua personalidade, sobre quem você deveria ser, sobre o que você deveria fazer, sobre as suas habilidades. Pode ser que nas relações você fosse muito emocional e não racionalizasse tanto quanto os seus parceiros, quanto essas pessoas com as quais você se relacionou. Então, é possível, tá? Que eu tô sentindo essa energia aqui, de pessoas que tiveram relacionamentos com pessoas onde o cônjuge, o companheiro, era extremamente racional e pragmático. E isso te levou a essa desconstrução e reconstrução da própria forma de se relacionar. Ok, e qual é a mensagem que essa pessoa precisa saber agora, nesse momento? Então, existe aqui a necessidade de equilibrar as coisas. Por isso, essa transformação, tá? Mas esse equilíbrio, ele não vem de uma simples racionalização. Olha, eu sempre tive em relacionamentos onde eu fazia assim, assim, assado. Entendi o meu padrão. Ok. Quebras de padrões nós fazemos com consciência. Onde existe consciência, padrão não se repete. Por quê? Porque ele não roda sozinho. Você olha e vê ele ali. Nossa, eu sempre fiz isso. E sempre deu aquele resultado. Então, existe essa consciência aqui que está sendo transformada. Existe essa necessidade de equilibrar as trocas. Porém, esse equilíbrio ele vai além. Ele vem também com a necessidade de equilibrar o seu ambiente físico. E aqui eu posso estar falando do corpo, tá? Posso estar falando do corpo, essa é uma carta de limpeza. De banhos de ervas, de atenção à alimentação. Deixa eu organizar isso aqui. Atenção, foco na alimentação. Limpeza do ambiente que você tá, do ambiente que você trabalha, do ambiente que você dorme. Organização básica, mas não é organização para o outro, é organização para si. É como, medindo os meus próprios sentimentos, o meu conforto, como eu me sinto com esse ambiente na disposição que ele está aqui agora. Porque às vezes é uma mudança simples que vai alterar
o seu conforto, o seu nível de conforto. Então você está passando por essa transição de equilíbrio. Esse equilíbrio ele precisa tanto estar na mente, processo mental, como espiritual e energético, tá? E o que tá vindo aí para essas pessoas? O que tá vindo para essas pessoas? Bom, a gente tá falando de um campo muito espiritual aqui, tá? Muito espiritual mesmo. Como se você estivesse transmutando energias que ficaram paradas e acumuladas por muito tempo. Coisas que você não está vendo e não sabe. Gente, aqui me veio muito essa necessidade de trazer o mundo invisível para a pauta como algo real. E não só real como fator, mas como fator manifestador. Existe uma ordem, né? Essa materialidade, primeiro ela é pensada, para depois ela se materializar. Existe um projeto, um pensamento, uma energia que é colocada até ele se materializar. Não estou falando de mágica, estou falando de processos normais de criação, tá? Então existe uma ordem. Aqui nessa leitura tá me falando muito sobre coisas que você não tá vendo. Não tá vendo, seja por qualquer motivo que seja. Por que essa pessoa não tá vendo isso? Por que essa pessoa tá. Existe um acúmulo de crenças, tá? De como as coisas funcionaram até aqui, que te impedem de ver esse próximo passo. Como é uma transformação na sua forma de se relacionar, de uma pessoa extremamente emocional, de entrega desequilibrada com pessoas racionais, existe um padrão que está sendo quebrado, que está sendo racionalizado, que está sendo trazido à tona. Existe uma forma de pensar a vida que está mudando. Porém, coisas que foram repetidas várias vezes, e aqui eu estou falando sobre você, sobre o seu valor, sobre a sua identidade. Às vezes isso foi tão repetido, tão massacrado nessas relações, nesse mundinho onde você viveu, e aqui pode ter sido relacionamento amoroso, pode ter sido relacionamento familiar, pode ter sido relacionamento com amigos e pessoas do trabalho, tá? Porque como é um padrão, ele se repete. Troca o lugar, trocam os nomes, mas é uma repetição. Isso te deixou numa zona de achar que não existe outra realidade para além disso. De que não existem bons relacionamentos para você. De que não existe um lugar onde você possa simplesmente descansar. Possa simplesmente ser você e isso ser suficiente, isso bastar. Você não está vendo, você não consegue ver. Mas a transformação ela vai chegar nesse nível. De você perceber coisas sobre si que talvez você tenha pensado quando você era criança. Sabe aquelas crianças Sabe quando você é criança que você vai andar de patins? Que você começa a se sentir muito solto, muito livre, começa a fazer umas acrobacias, e ousar, e ser mais ousado e livre. Tem coisas aqui que você vai resgatar que elas não são nem dos últimos anos da sua vida. E pra mim aqui eu tô falando de pessoas bem adultas, tá? Pessoas adultas. Pessoas com mais de 30 anos. Ok. Você vai começar a se deparar com uma potencialidade sua que ela não é entregue há muito tempo. Que ela é condicionada à realidade do que os outros criaram para você. Ok? Tá, o que essas pessoas precisam saber, além dessa visão? Não estou falando para você não confiar em si e no seu juízo. Ah, então eu tô me sabotando, então eu não consigo pensar em um futuro bom para mim, então eu não sou confiável. Não é isso. É um nível mais profundo do que isso. Então significa que você vai ser surpreendido por uma nova visão de si mesmo. Como eu disse, pode ser uma coisa lá
de quando você era criança. Criança. O que mais essas pessoas precisam saber? Gente, é um processo transformador em um nível de você não se reconhecer. De você olhar e falar, de você olhar para essas relações, para tudo que se desenvolveu nos últimos anos e falar assim, eu não acredito que eu permitia esse nível de absurdo. Isso vai trazer um gás, uma vivacidade, uma vontade de viver e acabar com um período muito difícil na sua vida. Ok, qual vai ser o gatilho para isso? Vamos lá, vou recapitulando, fazendo a limpeza, a mudança de pensamento e fazendo a limpeza física. O gatilho para essa mudança. Gatilho. Gatilho para essa mudança. Gente, não tenho o que dizer, é uma energia de... Vocês já assistiram aqueles filmes onde a pessoa toda a vida foi boazinha e ela era rechaçada, ela era humilhada, e aí um belo dia ela fala assim, quer saber? Eu vou fazer diferente. E aí ela muda o jogo. Tudo bem que ela pode ir para um outro extremo, gente. Então assim, tô falando com pessoas adultas, você vai sentir o gás. Você vai sentir essa energia de eu não aguento mais viver nessa posição, me ver nessa posição repetidamente em vários lugares, com várias pessoas, em vários contextos. É indigno, é subhumano e vai te gerar essa revolta e essa necessidade de correr atrás. E quando eu tô falando correr atrás, não é de servidão, é uma energia de... eu preciso viver, de urgência, de foco. Não existe nada mais importante nesse momento do que sanar essa minha necessidade de vida. E é a hora que você vai construir algo totalmente novo na sua vida. Vem aí uma... Caraca... uma transformação generalizada. Eu quero saber... um conselho, então, para essas pessoas que estão passando por isso. Além dessa limpeza e desse pragmatismo, dessa clareza. Um conselho para atravessar essa energia, por favor. Meu Deus. Conselho para atravessar essa energia. Conselho para atravessar essa energia. Conselho para atravessar essa energia. Aqui você vai conscientemente trocar aquelas situações onde você podia gastar muito tempo tentando entender. Existe uma ordem, tá? Às vezes você passou muito tempo tentando entender uma situação. Como eu disse, era um padrão. Então isso aconteceu várias vezes. E aí você pode ter passado muito tempo tentando fazer as coisas funcionar como você é. Olha, eu sou da paz e eu quero estar em paz com todas as pessoas da minha vida. Então, às vezes eu vou ser pega em conversas onde eu tente provar o meu ponto de vista várias e várias e várias vezes. Mas a paz que você precisa, ela tá fora dessas conversas, fora dessa configuração. Fora desses lugares onde falar diferente, falar mais alto, insistir, persistir, tentar de uma outra forma, não funciona. Então é abrir mão. Inclusive, quando eu dei o exemplo dos filmes, né? Quando a protagonista resolve mudar, ela resolve muito desse lugar de falar assim, cara, não funciona. Do jeito que tá, não funciona mais. Eu tô só me lascando.
Então, existe essa tomada de poder onde você nutre uma nova identidade, uma nova forma de se colocar, onde você renova, inclusive, o seu amor pela vida, por si mesma, onde você fala, aqui já chega, é um limite, aqui já deu. E assim, talvez você tenha atravessado momentos muito difíceis para chegar nesse ponto. Muito difíceis. De submissão mesmo. De ficar muito tempo ali tentando entender, tentando falar por que você não tá me ouvindo, por que as coisas não são simples, por que as coisas simplesmente não se encaixam entre a gente, sendo que o caminho nem é esse. O caminho aqui é muito mais você quebrar as espadas. Você vai vencer. Sabe aquela frase? É melhor perder. Tem coisas que é melhor perder do que achar. É isso aqui. E aí você vai tomar esse poder para fazer o que na sua vida? Você vai tomar esse poder para fazer o que na sua vida? Gente, você vai criar uma nova vida. Aqui tá falando de relacionamento novo, mas vamos tirar um pouco o foco de relacionamento, já que é a fonte dessa ferida toda. Mas eu sinto como se fosse um relacionamento também com você mesmo, porque essa carta, não sei se você percebe, como ela tá enamorada dela mesma, como a vida é bonita, como as árvores, olha, as árvores lá atrás, todas lindas, e ela enamorada da própria vida, encontrando o viço, o brilho, a vontade de viver, a vontade de celebrar quem é. E aí vem a união, tá? E essa união, ela pode ser com outra pessoa, sim. Mas aqui eu sinto que é uma tomada de poder tão grande que essa união é para você mesma. Com você, com seus objetivos, com a parte sua que estava fragmentada pela necessidade de entender e moldar o outro. Um conselho final para a gente terminar essa leitura. Um conselho final para a gente terminar essa leitura. Conselho final para a gente terminar essa leitura. Ó, faça aquilo que foi pedido aqui sobre a materialidade, está sendo algo muito importante aqui. Então, aqui tá falando de autocuidado, de cuidar do seu ambiente, de cuidar daquilo que você faz no dia a dia, do seu trabalho. Tira o foco, né, daquele processo mental que nós já falamos. Eu acredito que você já esteja nesse processo. Faça a sua parte, aquilo que lhe cabe da materialidade, da sua segurança, do seu conforto, do seu dia a dia, com paciência, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser olhado, com confiança, tá? Com tranquilidade. E continue seguindo esse caminho, porque fazendo isso vai abrir um fluxo. O que tem nesse fluxo? Aí eu fico querendo encontrar. Vai abrir um fluxo de uma vontade, um desejo muito grande pela vida. E você vai seguir, tá? Conselho é siga. Cuide da sua materialidade, cuide do seu corpo, do seu templo, do seu ambiente. Esteja atento a esse fluxo que vai mudar essa energia de rapidez, de realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. É uma contentação emocional muito própria. Aqui eu vejo muito amor próprio, muito desejo pela vida. E você vai transitar nesse período, tá? Se permita também, nesse processo, ter paciência. Porque você pode estar vindo de um cansaço extremo, tá? Então pode ser que seja uma coisa assim que vai acontecer tão rápido, essa mudança interna aí na sua materialidade, no seu dia a dia, essa recuperação de poder, que você pode se assustar
com algumas coisas, deixando de ter tanto espaço, de ter tanto lugar, de ter tanta importância. Tenha paciência, dose isso com tranquilidade, com calma, entendendo que você está recuperando você. E você não vai para mais nenhum lugar além disso. Você não vai sair de novo, porque você já aprendeu o seu centro. Ok? Então é isso. Beijão, gente. Se você gostou dessa leitura, fica aqui no canal que de vez em quando eu trago. Semanalmente, geralmente eu trago uma leitura aqui nova para vocês. Se você quer uma leitura pessoal, que é uma leitura mais longa, uma leitura mais aprofundada na sua energia, faça o seu agendamento pelo link lá no meu perfil, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.